Você já imaginou saltar tão alto que parecer que está voando? Para a maioria de nós, réis mortais, isso é impossível. Mas na NBA, simplesmente alguns jogadores desafiam as leis da gravidade e nos deixam sem palavras com seus saltos impressionantes. Esses atletas sempre fazem parecer isso muito fácil, algo que na realidade é inalcançável por nós mortais. No vídeo de hoje nós vamos explorar quais foram os maiores saltos registrados na NBA. Revelando como esses jogadores conseguiram o impossível, de role players a super estrelas. Cada um desses atletas marcou a história do basquete de uma maneira única. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você gosta de conteúdo como esse e não esquece de ativar o sininho para receber notificação dos nossos vídeos. Agora se prepara aí para descobrir quais são os high flyers da NBA. No basquete, habilidade e dedicação são essenciais. Mas para se destacar de verdade, ser um atleta fora do comum faz toda a diferença. E nada impressiona mais a capacidade de saltar como se não tivesse ou como se não existisse gravidade. Os jogadores que vou falar aqui hoje são capazes de pular tão alto que parece tocar o teto. As suas habilidades aéreas são tão impressionantes que deixaram não apenas torcedores boquiabertos, mas também mudaram a forma como vemos o basquete hoje. De enterradas inacreditáveis a feitos históricos em quadra, esses jogadores mostram que sim, o basquete pode ser jogado acima do aro. Vamos então começar a nossa lista por um jogador que, mesmo sendo considerado coadjuvante, mostrou que sim, é possível roubar os holofotes. E o nome dele é Shannon Brown, que talvez não tenha sido considerado uma grande estrela da NBA, mas a sua capacidade atlética era digna de destaque. Com um impressionante salto vertical de 1,13 metros, ele rapidamente chamou a atenção dos seus companheiros de equipe e até mesmo Kobe Bryant, que ficou impressionado com a capacidade aérea de Brown. Agora, convenhamos, quando você consegue chamar a atenção de um dos maiores jogadores da liga, é porque alguma coisa boa tem aí. Durante a sua passagem pelo Los Angeles Lakers, Shannon teve um papel importantíssimo nos títulos de 2009 e 2010. E foi justamente nesse período que ele apresentou o melhor basquete da sua carreira. Sempre entregando momentos de tirar o fôlego com as suas enterradas e jogadas explosivas. Mas apesar do seu potencial atlético, ele teve dificuldade de se destacar em outros fundamentos do esporte. Mas ainda assim, o seu salto extraordinário garantiu para ele momentos excepcionais na liga. Brown participou do concurso de enterrada de 2010, mas de maneira surpreendente não chegou a avançar na primeira rodada. Mas mesmo assim, a sua capacidade de atingir alturas extraordinárias deixou marcada a sua carreira na memória dos fãs. Shannon Brown é a prova de que o atletismo pode sim transformar um jogador em uma atração. As suas acrobacias continuam sendo lembradas até os dias de hoje como um dos momentos mais espetaculares da sua carreira. E seguindo nossos destaques, o próximo da lista é Zion Williamson. Esse jogador é um fenômeno único no basquete. Embora ele ainda não tenha conseguido voltar à sua forma, Zion Williamson alcançou um salto vertical de 1,14 metros de altura. A sua capacidade de explosão e agilidade, combinado com 129 quilos e um corpo extremamente musculoso, ele parece simplesmente desafiar todas as leis da física. Desde seus dias na Universidade de Duke, Zion chamou a atenção de todos. Ele executou enterradas incríveis da linha de lance livre, mostrando então que a sua habilidade atlética estava em outro patamar. Não é à toa que ele foi escolha número 1 do draft de 2019, cercado então de expectativas de que ele poderia se tornar um dos grandes da NBA. Na quadra, ele é realmente um pesadelo para os adversários. Com a sua força, tem alguns jogadores que literalmente ricocheteiam a tentar marcar ele, é como se estivesse batendo numa parede. A habilidade que ele tem em finalizar próximo ao aro é praticamente imparável. E apesar das lesões que tem sido uma grande marca da carreira de Zion, ele continua mostrando flashes daquele que pode ser um dos jogadores de maior destaque da liga. E Zion é muito mais do que um jogador explosivo,
Ele é uma promessa de grandeza que, se conseguir manter saudável, se conseguir parar de ter lesões, com certeza ele tende a redefinir os padrões de dominância da NBA. Combinando força bruta e habilidades aéreas, ele com certeza seria um dos jogadores mais impressionantes de basquete que já se viu. E o próximo é um jogador surpreendente com apenas 1,66 m de altura. Spud Webb com certeza desafiou todas as estruturas da NBA. Uma liga que é dominada por gigantes, porém foi o seu salto de impressionantes 1,17 m de altura que o colocaram no radar definitivamente da NBA. Ele não apenas competiu, mas ele acabou se destacando num esporte em que a altura, muitas vezes, é o ponto determinante para o sucesso de um atleta. O momento mais icônico da carreira dele aconteceu em 1986, no Slam Dunk Contest. Webb, naquela oportunidade, enfrentou o seu companheiro de equipe, Dominique Wilkins, um dos maiores dunkers da história. E sim, ele chocou o mundo ao vencer essa competição. Com 2 saltos perfeitos de 50 pontos no final, ele provou que a sua habilidade no ar superava qualquer limitação de altura. Durante a sua passagem pelo Atlanta Hawks, Spud encantou os fãs com as suas habilidades, a sua velocidade e a sua inteligência em quadra. E, é claro, a sua capacidade de voar como os grandes. Os seus saltos faziam com que ele parecesse da mesma altura que os grandes, pelo menos por alguns segundos. Spud Webb é um dos exemplos que a determinação e a habilidade podem superar muito as barreiras físicas. A sua história continua sendo ainda hoje uma grande inspiração para aqueles que acreditam que o talento e o trabalho duro podem conquistar qualquer coisa. E o próximo da nossa lista é Derrick Jones Jr., um dos jogadores mais emocionantes de se assistir na NBA. Claro, quando se trata de enterradas espetaculares. Com os mesmos 1,17 m a altura de salto, ele parece desafiar as leis da gravidade sempre que decola para uma enterrada. A sua habilidade aérea o tornou figura constante nos highlights da NBA e uma ameaça para aqueles que estão em quadra. Jones Jr. atingiu o auge da sua fama no Slam Dunk Contest de 2020, onde ele venceu uma competição acirrada com Aaron Gordon, embora o resultado naquela ocasião tenha sido envolvido por muitas controvérsias. As suas enterradas, marcadas pela criatividade e explosão, incluem manobras complexas que o colocam entre os grandes dunkers da história. Mesmo fora das competições, ele traz essa habilidade para os jogos. E as suas enterradas, durante os jogos, não são apenas pro show. Em muitas situações, elas energizam o seu time e aterrorizam os adversários. Embora sua média de 9 pontos por jogo não coloque ele no destaque entre os maiores marcadores, Derrick Jones Jr. compensa com um atletismo impressionante, que encanta torcedores e mantém o seu nome entre os jogadores mais atléticos da liga. Ele é a prova viva de que voar não é exclusividade dos pássaros e que o basquete também pode ser um espetáculo aéreo. Seguindo aqui, o próximo é Zach LaVine. Esse jogador é simplesmente sinônimo de espetáculo na NBA. Com um salto vertical de 1,17 m, ele sim desafia também as leis da física e faz com que enterradas excepcionais pareçam fácil diante dos torcedores boquiabertos. A sua habilidade aérea ficou marcada para sempre no Slam Dunk Contest, onde ele brilhou intensamente, vencendo as edições de 2015 e 2016. O duelo travado contra Aaron Gordon no ano de 2016 é considerado até hoje um dos maiores torneios de enterrada da história. Cada salto naquele ano parecia desafiar todas as lógicas. E LaVine mostrou criatividade e elegância, incluindo a inesquecível enterrada da linha do lance livre com uma torção corporal no ar. Mas LaVine é muito mais do que simplesmente um dunker. Após a sua lesão no ano de 2017, muitas pessoas acreditavam que ele não voltaria ao mesmo nível atlético de antes. No entanto, ele superou todas as expectativas, não só mantendo o seu nível atlético de antes, mas também incluindo um arremesso confiável ao seu arsenal. Hoje, LaVine é uma das estrelas do Chicago Bulls, mantendo uma média de 25 pontos por jogo, provando então que o seu impacto dentro de quadra vai muito além das enterradas.
Ele é o exemplo perfeito de como o talento, a resiliência e o trabalho duro podem transformar um atleta em uma estrela completa. E o próximo acrobata da lista é James White, que pode não ter tido lá uma carreira muito brilhante na NBA, mas quando o assunto é capacidade de salto, poucas pessoas conseguem chegar nele. Com um salto vertical de 1,17 m, White ganhou o apelido de Flight e se destacou pelo incrível controle corporal no ar e pelas suas acrobacias que parecia fazer sem muito esforço. As suas enterradas eram verdadeiras obras de arte, muitas vezes incluindo manobras complexas passando entre as pernas que pareciam impossíveis de ser executadas. White participou de diversos concursos de enterrada em diversas ligas diferentes. A sua habilidade ficou tão famosa, em 2013 ele foi convidado para participar do Slam Dunk Contest, quando jogava naquela ocasião pelo New York Knicks. Embora ele tenha jogado apenas 67 partidas na NBA, com médias modestas ali de 2,7 pontos por jogo, James White encontrou sucesso no cenário internacional, onde o seu talento nas enterradas fez dele com certeza uma atração especial. O seu maior feito no basquete talvez tenha sido vencer o título na NBA com o Spurs em 2007, mesmo sem jogar nos playoffs. Apesar de não ser lá uma grande estrela, James White é um exemplo de como habilidades atléticas pode transformar qualquer jogador em um showman. Para aqueles que amam a enterrada, ele com certeza é uma grande lenda aérea. Seguindo aqui, Jason Richardson é um dos jogadores considerados mais eletrizantes da história da NBA nos anos 2000. Com um salto vertical de 1,18 metros de altura, ele fazia enterradas incríveis. Richardson transformava então cada jogo em um espetáculo, com jogadas aéreas que facilmente se transformavam em destaques no top 10 da liga. O seu grande auge como dunker se deu no Slam Dunk Contest, onde ele foi vencedor nos anos de 2002 e 2003. Ele foi o primeiro jogador desde Michael Jordan, é claro, a conquistar o título por 2 anos consecutivos. Richard trouxe criatividade e agressividade às competições, com movimentos que incluíam enterradas entre as pernas e reversos que deixaram o público e os jurados de boca aberta. Além das suas enterradas, Jason também foi um jogador produtivo dentro das quadras. Durante a sua passagem pelo Golden State, ele foi o líder ofensivo da famosa equipe We Believe, que surpreendeu ao eliminar o primeiro colocado Dallas Mavericks nos playoffs de 2007. Richardson jogou por várias equipes e manteve um nível consistente de produção em quadra ao longo da sua carreira. E mesmo depois de se aposentar, ele continua sendo lembrado como um dos dunkers mais icônicos da história da NBA. A sua mistura de potência, habilidade e atletismo definiu uma geração de fãs e jogadores. E o próximo da nossa lista é, infelizmente, um potencial adormecido. Dennis Smith Jr. é um daqueles jogadores que, à primeira vista, parece ser um grande destaque. Com um salto vertical de impressionantes 1,22 m de altura, ele com certeza faz parte de um pequeno grupo seleto de jogadoras que pode voar em quadra. O seu salto, por exemplo, o colocam no mesmo nível de Michael Jordan nesse quesito, o que torna a sua capacidade atlética inegavelmente especial. Desde o seu início na NBA, Smith Jr. chamou atenção com as suas enterradas explosivas e que frequentemente arrancava aplausos das arquibancadas. No entanto, apesar do seu talento natural, a sua carreira tem sido marcada por inconsistências e dificuldade de se firmar como armador titular. Ele passou por várias equipes, incluindo o Dallas Mavericks, New York Knicks e Detroit Pistons, sem conseguir até os dias de hoje atingir todo o potencial que o seu atletismo promete. Dennis Smith Jr. é um exemplo clássico de que apenas habilidades físicas não são suficientes para se destacar na NBA. É necessário então combinar atletismo com consistência, leitura de jogo e evolução técnica. Ainda assim, as suas jogadas aéreas têm encantado os fãs. E ele ainda tem tempo para transformar essa narrativa e provar que ele pode transformar esse incrível potencial em resultados sólidos dentro de quadra. O futuro, com certeza, ainda está nas suas mãos, ou melhor, no seu salto. E o último da nossa lista não poderia nunca, jamais
tá fora dela. É ele, Michael Jordan, que não é simplesmente um dos maiores jogadores da história da liga. Ele é simplesmente um fenômeno que redefiniu os limites do atletismo. Com um salto vertical de 1,22 m de altura, ele simplesmente queria e podia desafiar as leis da gravidade, ganhando então o apelido de Air Jordan de uma forma muito merecida. Suas enterradas icônicas da linha do lance livre se tornaram um símbolo de uma dominância física e criaram uma imagem que simplesmente transcendeu o esporte, tudo que se conhece como basquete. Jordan era mais do que um jogador explosivo. Ele combinava habilidade técnica, inteligência tática e uma mentalidade vencedora sem igual. O seu salto não era só um meio de impressionar, mas era uma ferramenta que ele utilizava de forma estratégica para dominar os seus adversários, seja para atacar a cesta ou para defender com tocos extraordinários. Um exemplo perfeito da sua genética extraordinária está no fato de que até o seu irmão Larry Jordan, com apenas 1,73 m de altura, tinha um salto vertical de 1,12 metros. Isso pode nos mostrar que o talento ou que a capacidade de Michael Jordan estava enraizada na sua estrutura física. Mais do que números e feitos atléticos, Michael Jordan inspirou gerações com a sua capacidade de voar em momentos decisivos, como o famoso arremesso contra o Cleveland Cavaliers no ano de 1989. He looks, he gives to Jordan. Jordan to the circle, puts the shot in the air. Good! The game's over and the Bulls have won. Sua presença no ar se tornou então uma lenda viva, consolidando então a sua posição como um dos maiores nomes, se não o maior nome do basquete até os dias de hoje. Agora me diz aí, qual desses saltadores mais marcou a sua memória? Não esquece de deixar nos comentários, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse e, se puder, compartilha com todos os seus amigos aí e amigas que amam basquete. Bora continuar. Até a próxima. Fui!